Se tu não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser conhecer um material exclusivo para a prova de História do vestibular da URGS, acesse o meu site que está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Vamos analisar e corrigir juntos agora a primeira questão do vestibular da URGS 2019. A questão aborda o incêndio que destruiu quase na totalidade o Museu Nacional no Rio de Janeiro em setembro de 2018, uma das nossas maiores tragédias culturais. O museu abrigava aproximadamente 200 milhões de itens e era fundamental, essencial na pesquisa e na memória brasileira. A questão quer saber de ti qual a importância do museu para a preservação da história e da cultura dos povos nativos brasileiros. Vamos à leitura da questão. Leia as declarações a respeito do incêndio que destruiu o Museu Nacional em setembro de 2018. O material que estava ali servia de base para pesquisas do nosso povo e de muitos outros povos nativos do Brasil. Era uma forma de ter reconhecido a nossa cultura e afirmar nossa existência. Sem eles é como se fôssemos extintos novamente. É mais uma destruição para a nossa cultura. Temos a destruição das nossas línguas, dos nossos costumes, das nossas terras e até mesmo dos nossos indivíduos. Então esse incêndio no Museu Nacional parece parte da mesma agressão. É o que a gente sente. Daniel Tutuchamun Puri, historiador e mestre em educação pela USP. Isso é a morte da memória dos povos originários, uma negligência com o nosso patrimônio. A memória de todas as línguas da América Latina estava aqui. Tínhamos registros sonoros e escritos de povos que já não existem. Estamos vendo a cultura indígena sendo apagada, uma perda irreparável. Urutaú Guajajara, mestre em Linguística e Língua Indígena pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com relação à importância do Museu Nacional para a história e memória indígena no Brasil, assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo. Antes de nós fazermos a leitura dessas informações, vejam que ela é a clássica questão de marcar verdadeiro ou falso e a questão que traz um texto. E isso facilita muito no momento da resolução, porque muitas informações importantes para a resolução dessas afirmativas aparecem nesse texto. Se nós analisarmos rapidamente, são dois depoimentos, um depoimento de um historiador e outro depoimento de um linguista sobre a importância do Museu Nacional. Então uma leitura atenta, uma leitura detalhada, já nos dá, melhor dizendo, informações suficientes para responder. Vamos então às afirmativas. Primeira delas, a destruição das coleções, que representavam diversas formas culturais de grupos indígenas, significou a primeira forma de extinção desses grupos que habitavam o território americano desde antes da chegada dos europeus. Afirmativa falsa. Em nenhum momento isso representou a primeira destruição. Ao contrário, se nós pudéssemos falar, seria a segunda, a terceira, a quarta, a décima, a milésima destruição dos povos nativos. Porque aqui o que se perdeu foram esses registros, objetos, gravações de línguas de povos que já não existem mais. Então, afirmativa falsa. Vamos para a segunda afirmativa. O museu abrigava o acervo do Centro de Documentação de Línguas Indígenas, CENIM, onde se encontravam referências linguísticas, cantos e materiais sonoros de diversos grupos indígenas, muitos deles caracterizados pelo predomínio da cultura oral em relação à escrita. Afirmativa verdadeira, de alguma forma eu comentei isso na afirmativa anterior. Então ali a preservação dessa cultura oral que agora desapareceu. Se os povos já não existem mais, não há mais como registrar, todas as suas histórias, as suas crenças acabaram desaparecendo. Então, alternativa verdadeira, segunda. Terceira, a preservação da documentação dos objetos e dos diversos registros fotográficos ali existentes
era voltada exclusivamente para a visitação pública, como forma de mostrar o caráter pacífico e harmonioso das relações entre indígenas e não indígenas desde o século XVI. Afirmativa falsa. A gente sabe que o museu tinha por objetivo, além, obviamente, de uma visitação pública, de realizar pesquisas, de construir a ciência brasileira. Então, afirmativa 3, falsa. E vamos para a última. O resguardo do patrimônio material e da memória dos povos originários da América, feito pela instituição, servia como uma forma de reconhecimento da relevância social das culturas indígenas e como afirmação de grupos que foram sendo marginalizados ao longo da história brasileira. Afirmativa verdadeira. De alguma forma, a preservação de tudo que estava ali era um reconhecimento da existência desses povos. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é alternativa A, Argentina. Falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Antes de finalizar, eu gostaria de te dizer que lá no nosso material em PDF, no Desvendando a URGS, eu deixei o link para o site do Museu Nacional. É extremamente interessante. Entra, dá uma olhada, faz uma leitura, tem todo o histórico do Museu Nacional. Interessante que o Museu Nacional, na verdade, o local onde ele existia e que foi aí parcialmente destruído ou quase completamente destruído pelo incêndio, na sua origem era a casa de um grande senhor de escravos. Quando a família real portuguesa veio fugida de Portugal, fugindo de Napoleão, e chegou aqui em 1808, esse senhor de escravos então cedeu a casa, presenteou a casa para a corte portuguesa. E tem uma série de outras histórias e, sobretudo, as informações a respeito de todo o material, de todo o acervo que o Museu Nacional tinha até o seu incêndio. Bons estudos e até a próxima correção.